Aleluia, glória a Deus. Que bom estar aqui na igreja, depois de viajar por algumas conferências missionárias. Paz do Senhor para quem está aqui na igreja, paz do Senhor para quem está online. Eu tenho boas notícias para vocês. Deus tem um futuro maravilhoso para nós e o presente pode ser muito melhor. E o que Deus tem para nós não foi assim, plano de última hora, não. Ele já pensou isso desde a eternidade. Eu vou mostrar para vocês. Se você acha que não está bom e não vai melhorar, você se enganou. Vai melhorar igualzinho a Jesus. Deus quer e planeja nos transformar à imagem de Jesus. Nós seremos iguaizinhos a Jesus. Você será igualzinho a Jesus, quer você esteja consciente ou não. Você terá um corpo espiritual como Jesus, você será santo como Jesus, você será eterno como Jesus. Você só não vai ser Deus como Jesus, você não vai ser uma pessoa da Trindade. Ele é Deus, ele é homem, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Nós não seremos seres divinos, mas nós seremos seres celestiais, e nessa dimensão, com um corpo igual ao de Jesus, um corpo igual aos dos anjos, em pureza total, assim nós seremos. Esse é o plano final de Deus para nós. Romanos 8, 29, acompanha aqui na tela, se for possível. Marquinhos, não vai embora da igreja hoje sem falar comigo, eu tenho que te entregar um negócio. Romanos 8, 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, nos conheceu na eternidade, somos nós. Aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou, é um predestino, é uma pré-ordenação de Deus. Para quê? Para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus tem esse predestino para nós. Nós seremos iguais à imagem de Jesus. Nós seremos celestiais como Jesus, eternos como Jesus, santos como Jesus. Não seremos Deus na Trindade como Jesus, mas nós seremos iguais a Jesus, que Ele é verdadeiramente Deus santo, verdadeiramente homem santo, e nós seremos seres humanos glorificados, celestiais, santos, puros, eternos. Se você pensa que não vai melhorar no máximo. Nós seremos iguais a Jesus. Esse é o plano do Senhor. Quando vai acontecer isso? Bom, primeiro, vamos falar aqui do médio prazo e depois do longo prazo. O médio prazo é quando a gente morrer. Morreu, vai morrer, querendo ou não, vai morrer. O dia chegou, a hora chegou, viveu muitas décadas, já estava meio surdo, meio cego, morreu. Sabe o que acontece com você? Na mesma hora você vai para o paraíso. Olha, é muito importante entender isso. Para Deus não tem pessoas mortas. Jesus disse isso para os saduceus. Saduceus não criam na ressurreição. Jesus disse: vocês erram por não conhecer o poder de Deus e as Escrituras. Ele disse: para Deus todos vivem. Para Deus não tem morto. Ou a pessoa está aqui na terra, ou ele está em espírito no paraíso, ou infelizmente ele está em espírito num lugar de sofrimento, por estar separado de Deus. Não é porque ele está assando ali, não é um churrasco que Deus está fazendo. Inferno, pela simbologia do fogo, refere-se ao estado de sofrimento por estar separado de Deus, mas está vivo lá no inferno. Ou ele está vivo no inferno, ou ele está vivo no paraíso, ou ele está vivo na terra. Para Deus não tem mortos. Jesus disse: para Deus não há mortos. Para Deus todos vivem. Por isso Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó até hoje, por toda a eternidade. Eles estão vivos diante do Senhor. Lembra do Monte da Transfiguração? Sempre tem que citar esse texto com detalhes. Presta bem atenção aqui com cuidados. A Bíblia deixa bem claro
que não podemos invocar os mortos. Está bem claro na Bíblia. Está bem claro na Bíblia que os mortos estão separados dos vivos. Está bem claro na Bíblia. Se alguém tentar invocar os mortos, pensa estar falando com os mortos, mas a palavra do Senhor diz que tem 1/3 de anjos que se rebelaram contra Deus. Deus os fez habitar aqui no planeta Terra, por isso que o mundo jaz no maligno. Eles existem há milhares de anos, e alguns deles acompanham famílias. Eles sabem tudo sobre a sua família mais do que você mesmo. Eles sabem tudo sobre o seu avô que você não sabe. Eles sabem tudo sobre o seu bisavô. Eles sabem tudo sobre a sua família. E se eles se manifestarem lá incorporando em alguém, eles vão dar detalhes que nem você lembra direito, e você pensa que é um morto falando, mas não é. É um desses anjos caídos, capazes de enganar. A Bíblia condena invocar os mortos e conversar com mortos. Ali no Monte da Transfiguração, Jesus glorificou-se, ele passou a ter um corpo celestial. Na Bíblia isso é totalmente possível. Antes de se tornar homem, ele se materializou e apresentou-se para Abraão e comeu churrasco, depois sumiu com churrasco e tudo, ele e 2 anjos. Ele fez isso várias vezes. Ele se materializou e voltou a ser Jesus. Ele se tornou homem, se glorificou no Monte da Transfiguração, voltou a ser homem. Ele faz o que ele quiser, a hora que ele quiser. Ele é Deus, ele é um com o Pai e o Espírito Santo. E ali, glorificado, ele conversou com Elias e Moisés. E os discípulos estavam prostrados, morrendo de medo, e não conversaram com os mortos. Mas com isso eu quero dizer para você que está na Bíblia, 1.600 anos depois da morte de Moisés, ele estava vivo em espírito. 9 séculos depois do arrebatamento de Elias, já não estava mais com corpo terreno, ele estava vivo em espírito. As pessoas continuam sendo quem elas são após a morte, ou no paraíso ou no inferno. E as pessoas continuam lembrando quem elas são, e as pessoas continuam sendo responsáveis pelos seus atos, e a palavra de Deus diz que nós daremos conta de tudo, até nas nossas palavras à toa. Eu já pedi perdão a Deus de tanta palavra à toa, que eu cresci assim com uma veia humorística, irmãos. Desde criança eu abria a boca, falava umas bobagens, e na sala de aula todo mundo ria. A maior parte daquelas coisas engraçadas era tudo palavra à toa. Falei, Senhor, misericórdia, quantas coisas à toa eu falei com coisas sérias, e o sangue de Cristo nos perdoa todos os pecados. Nós continuaremos sendo quem nós somos, nós continuaremos sendo lavados e purificados no sangue de Cristo, nós entraremos na presença e glória de Deus no paraíso. Por fim, quando a 7ª trombeta tocar, esse é o ápice, quando Jesus ressuscitará os mortos em Cristo primeiro, e a igreja será arrebatada e encontrará com Jesus nos ares. Ele vem com o seu povo, ele vem com milhares de anjos, e aí nós teremos um corpo da glória de Deus. Presta bem atenção, nós teremos um corpo celestial da glória de Deus, nós seremos iguais ao Senhor. Quando os anjos se manifestam, eles podem se manifestar de muitas maneiras, até parecendo humanos, mas em condições normais, se eles aparecerem como eles são, eles refletem luz, porque eles refletem a glória de Deus, e nós refletiremos a glória de Deus. Quando Jesus voltar com os anjos, nós já teremos sido transformados à imagem de Jesus, e nós já seremos como anjos, tendo o corpo da glória do Senhor, e nós vamos refletir a glória de Deus. Está escrito, eu não vou ler por causa do tempo, em Mateus 24, que antes de Jesus voltar, pode ler lá depois, o sol vai escurecer, está escrito lá, as estrelas vão cair do céu, e o esplendor da glória de Deus no céu, Jesus vindo com milhares e milhares de anjos, na verdade milhões e milhões de salvos,
refletindo a glória de Deus, vai iluminar do Oriente ao Ocidente, e todo olho verá Jesus voltando. E naquela hora nós voltaremos com Ele, já totalmente mudados e transformados. Nós seremos como Ele é, porque nós que ressuscitamos em Cristo, ou fomos arrebatados, nós seremos como Ele é. 1 João 3,2. Pastor Silas não está inventando nada. 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus. Não estamos no esplendor da glória. Nós estamos no corpo de Adão, que recebemos de Adão, onde o pecado milita contra o Espírito. Estamos no corpo que sofre as maldições proferidas no jardim do Éden. Um corpo que envelhece e enfraquece conforme avança a idade. Um corpo que a partir de 80 anos, a Bíblia diz, enfado e canseira. Devido ao avanço da ciência, dá para dar uma amenizada, né? Você pode tomar suplementos, vitamina de A a Z, ômega 3, magnésio, colágeno 2, custa um pouquinho caro. Você pode dar uma turbinada aí no corpo, uns 250, 300 reais por mês, talvez 400, você dá uma turbinada aí, e você pode ter uma velhice melhor, porque a partir de 80 anos é enfado e canseira, até nós partirmos e irmos para o paraíso. Mas quando Jesus voltar, quando a 7ª trombeta tocar, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, a última trombeta, como diz Apocalipse, a última é a 7ª, 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Esse é o produto final. Se você morre de pessimismo, está dando errado e continua dando errado, eu não sei quando é que vai melhorar quando a 7ª trombeta tocar, você vai ser igual a Jesus. E no médio prazo vai melhorar quando você chegar no paraíso, sem pecado, sem dor, na presença de Deus. Você continuará sendo quem você é. Você poderá glorificar a Deus pela salvação. Você poderá glorificar a Deus pela sua misericórdia. Você vai conhecer Elias, Moisés, Paulo. Nós seremos quem nós somos, mas mudados e transformados à imagem e à semelhança do Senhor. Vai ficar tão bom quanto ser igual a Jesus, sem natureza divina, mas com santidade, sem dor. 1 Coríntios 15 diz que agora nós temos esse corpo de Adão que se corrompe e enfraquece, mas nós receberemos um corpo igual a de Jesus, incorruptível em poder e glória. Isso que Deus tem para nós. Os saduceus não criam. Nos dias de Jesus tinha 3 segmentos do judaísmo, digamos 3 seitas. Os fariseus, que estavam ali quebrando, assim, batendo boca com Jesus toda hora, eles eram bem chatos, esses fariseus, assim. E também tinha os saduceus, mas principalmente os fariseus eram os mais chatos de todos. E tinha os essênios, que moravam no deserto, onde encontrou ali os manuscritos do Mar Morto. Isso é uma longa história, não vou entrar nessa história agora. Os essênios estavam separados. Os saduceus não criam na ressurreição. Israel tinha esse negócio, presta bem atenção, está na lei de Moisés. É meio complicado para os nossos dias, mas existia nos dias de Moisés, da lei de Moisés. Se um homem morresse, presta bem atenção, é lei de Moisés, não é código civil, não mistura as bolas não. Lei de Moisés, não é código civil brasileiro, não mistura as bolas não. Se um homem morresse sem filho, o irmão dele casava com a cunhada, mesmo que ele tivesse uma esposa. E os filhos com a cunhada eram oficialmente os filhos do irmão falecido. E esses filhos iam receber a herança do falecido que morreu sem filho. Está complicado, hein? Está parecendo novela, não está? Aquela coisa complicada. Porque era importante que a herança fosse preservada na família de alguma forma e toda a ocupação do território fosse mantida pela habitação.
E também não havia assim acumulação de herança, fazendo uns muito ricos e outros muito, muito pobres. Então havia esse negócio, chamava lei do levirato. E os saduceus pensaram assim: uma mulher tinha um marido, morreu sem filho, o marido morreu, não deixou filho, um cunhado casou com ela. Esse cunhado também morreu, ficou sem filho, um terceiro cunhado, foi até o 7º cunhado. Uma mulher para não ter filho e casar com todos os irmãos da família. Quem vai ser esposo dela se tiver ressurreição? E com isso eles queriam dizer: é lógico que não tem ressurreição, veja a confusão que ia dar. Foi quando Jesus: vocês erram por não conhecer o poder de Deus e nem as Escrituras. Para Deus todos vivem, não tem morto. Na ressurreição não se casarão, não se darão em casamento, serão como os anjos. Mateus 22, 29. Mateus 22, 29, acompanha aqui na tela se der, verso 30. Jesus respondeu aos saduceus: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Verso 30, porque na ressurreição, Jesus deixou claro, vai ter ressurreição. Nós vamos ressuscitar, nós vamos receber corpo celestial, nós vamos ser iguais a Jesus. Vai melhorar, vai melhorar, vai ficar tão bom, irmão. Na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos. Jesus deixou bem claro, nós seremos seres celestiais. Os anjos do Senhor, não sei, eles existem há milhares e milhares de anos. E eles sabem muitas coisas, eles não sabem tudo. Muitas coisas nem os anjos sabiam o que o Senhor ia fazer, a Bíblia deixa isso bem claro. Mas cada vez que uma pessoa recebe Jesus, a Bíblia diz que os anjos fazem uma festa no céu. Esse aqui, em vez de viver separado de Deus para toda a eternidade, esse aqui vai virar igual a gente. Ele vai juntar aqui no culto das regiões celestiais. Ele vai entrar em todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais que já temos em Cristo, como está em Efésios. Ele vai entrar nessas bênçãos. Ele nem sabe o que espera, ele nem sabe o que é conhecer o Senhor no esplendor de sua glória. Ele acaba de receber Jesus, ele é um dos nossos. Ele vai passar para o nosso lado e ele vai mudar, ele vai ser diferente, ele não vai ter pecado, e festa no céu. Os anjos se alegram quando alguém se converte. Aliás, os anjos, como eu queria ter visto. Irmão, eu nunca vi um anjo, tá? Então, se eu sou pouco espiritual, desculpa aí, eu nunca vi. Mas tinha um sujeito para ver anjo, era Jacó, né? O cara dormiu, viu uma escada, anjo descendo. Hoje eu não vi nenhum. Ele viu uma escada, ele viu o trânsito. o trânsito celestial. E quando ele voltava para ver o seu irmão Esaú, ele viu assim um monte de anjos. E o lugar foi chamado Manaim, acampamento de anjos. Eu falei: Senhor, mas Jacó viu tantos, eu não vi nenhum. Você já viu anjo? Quem viu anjo aqui, levanta a mão. Vocês também não viram, então não fala mal de mim. Nem eu vi, nem vocês viram. Mas Jacó viu um monte de anjos. Quando nós recebemos Jesus, os anjos fazem a maior festa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós seremos iguais a Jesus. Sabe que vai, nesse momento, por causa de Jesus, sabe o que nós somos? Presta bem atenção aí, hein? Para você dimensionar a sua vida aí de um jeito melhor. Nós estamos na terra, nós somos cidadãos do Brasil, nós agoniamos com o nosso país, com o mundo, com a nossa família. O mundo jaz no maligno, nós oramos pela nossa nação. Nós cremos que se o povo de Deus se humilhar e orar e buscar a face do Senhor e se arrepender dos seus maus caminhos, Deus pode sarar a nossa nação, Deus pode fazer uma grande obra. Nós não vivemos alienados, nós queremos que o poder de Deus se manifeste, mude o nosso povo, mude a nossa nação. Nós sabemos disso tudo, mas não viva pensando que a sua prioridade é ser cidadão do Brasil. A sua prioridade é cidadão do céu.
Nós somos da pátria celestial, da onde nós aguardamos o Senhor e o Salvador. E quando Ele voltar, e um pouquinho antes dEle voltar, Ele vai transformar esses corpos de humilhação, esses corpos que lutam com o pecado, esses corpos que lutam com doenças, esses corpos que lutam com debilidades, esses corpos que enfraquecem na velhice, e haja suplemento para dar uma melhorada, que enfraquece com a velhice. Ele vai transformar os nossos corpos de humilhação em corpos da glória de Deus. Aleluia! Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus. Não somos alienados, não. Estamos preocupados aqui com o Brasil. Nós devemos orar, jejuar, participar de movimentos de oração. Deus pode sarar a nossa terra. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Nos dias de Jesus, o Império Romano ainda continuou existindo por muito tempo. Mas um monte de gente do Império Romano se converteu e teve a vida mudada e transformada. Soldados pretorianos evangelizados pelo apóstolo Paulo se converteram. Susana ou Joana, uma dessas duas aí, esposa de Herodes Antipas. Herodes Antipas construiu um palácio em Tiberíades. Tiberíades não existia, era um vilarejo sem nome, mais ou menos a uns 7 quilômetros, vamos dizer assim, de Cafarnaum. Ele construiu um palácio lá e chamou o lugarejo e o palácio, onde ele colocou o palácio de Tiberíades, em homenagem ao imperador Tibério César. A esposa dele recebeu Jesus e foi uma esposa de um dos oficiais de Herodes Antipas, recebeu Jesus e investia dinheiro nas viagens missionárias de Jesus. Pessoas importantes do Sinédrio, que nem Nicodemos e José de Arimateia. Não seja tão pessimista. Deus pode salvar até ministro do STF, sabia? Não seja tão pessimista. Deus pode salvar pessoas do Senado, do Congresso, de qualquer governo. Não seja tão pessimista. Deus pode manifestar o seu poder e a sua glória e reescrever a história do Brasil. Mas não seja tão otimista que o céu vai ser na terra, não. A nossa pátria está no céu. Pois a nossa pátria está no céu. Filipenses 3:20, vê se consegue ler aí na tela. Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aguardando o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Verso 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Quando ele se manifestar, ele vai transformar os nossos corpos de humilhação em corpos da sua glória. Nós seremos iguais a Jesus. Nós seremos iguais a Jesus. Nós seremos como os anjos do céu. Tudo isso que eu disse, eu poderia ler em Efésios 1, não vou ler, vou só citar. Antes da fundação do mundo, não vou ler com você, vou ler para você. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para ser santos e irrepreensíveis. Neste momento, Ele perdoou todos os nossos pecados, e Ele nos dá libertação de pecados pelo Espírito Santo, e quando Ele nos transformar no corpo de sua glória, tendo um corpo de sua glória, nós seremos totalmente santos e irrepreensíveis. Nós seremos adotados, já somos adotados, mas estaremos na plenitude de ter sido adotados como filhos de Deus. Tudo isso por causa da redenção, pelo sangue e da remissão de pecados que temos em Cristo Jesus. Mas tudo isso, irmão, tem a ver com o futuro maravilhoso, mas nosso problema é o presente.
E nós temos que dar uma melhorada no presente. O futuro está garantido, mas nós precisamos dar uma melhorada no presente. E você sabe que o presente pode ser muito melhor? Não quer dizer que o presente não vai ter luta. Não quer dizer que não tem medidas de aflições. Não quer dizer que não tem dificuldades. Não quer dizer que de vez em quando a gente não apavora ou entristece. Não quer dizer nada disso. Mas quer dizer que ele pode ser melhor. O nosso presente pode ser melhor, aleluia. O nosso presente pode ser melhor, aleluia. A presença de Deus pode estar conosco, amém, aleluia. O poder de Deus também, as orações respondidas também. E sabe por que o presente pode ser melhor? Porque o futuro está garantido. Presta bem atenção. Não tem nada garantido sem garantia, não é verdade? Só está garantido quem tem garantia. Nós temos garantia, irmão. Nós temos garantia. E não é de um ano. Nós temos garantia, mas ela é eterna, a nossa garantia. A garantia não é de 2 anos. A garantia é eterna. Porque a nossa garantia é eterna. E a nossa garantia é o Espírito Santo de Deus em nós. Quem foi redimido pelo sangue de Cristo, liberto do pecado, do diabo e da morte, quem foi mudado, quem foi transformado, quem é em Cristo, Filho de Deus, quem é adotado como Filho de Deus por causa de Jesus, tem garantia. A garantia é o Espírito Santo. Quando nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, Deus nos selou com o Espírito Santo. Ele é o Espírito da promessa, presta bem atenção. Ele é o Espírito da promessa, pois ele foi prometido. Se você colocasse aí na chave bíblica, por exemplo, o livro de Ezequiel, a palavra Espírito, então a chave bíblica eletronicamente, no instantinho te dá vários versos onde aparece a palavra Espírito, ou a palavra Espírito Santo, ou a palavra Espírito do Senhor. Se você fosse ler os versos que tem Ezequiel falando da promessa do Espírito, são vários versos que ele derramaria do Espírito Santo sobre nós. Se você lesse Isaías prestando atenção, às vezes ali está mais difícil de perceber em Isaías por causa da linguagem figurada, mas o Senhor está falando de abundância, de vida abundante, no contexto de um Messias vem e vai ter vida abundante. Essa vida abundante é por causa do Messias e do Espírito Santo. Aí quando você lê em Joel, derramarei do meu Espírito, a gente pensa que é a única vez que Deus falou. Deus falou várias vezes sobre o Espírito Santo. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, os idosos sonharão, e até, sobre os jovens darei visão. Esse é um verso bem famoso de Joel 2, 28, 29, até sobre os servos e servas derramarei do meu Espírito. A gente pensa que é a única promessa, aparece várias vezes. Ele é o Espírito da promessa. Lavados no sangue de Cristo, recebemos o Espírito da promessa. Recebemos o Espírito Santo. Sabe o que o Espírito Santo faz aqui dentro? Ele faz a gente ter a convicção de que nós somos filhos de Deus e nós o chamamos de Pai. É o Espírito que testifica no nosso espírito que Ele é o nosso Pai. É o Espírito que testifica no nosso espírito e por isso falamos Abba, Pai, sabemos que Ele é o nosso Pai. Quando ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, Ele nos selou com o Espírito da promessa. Ele é a garantia, Ele é o penhor, que nós estaremos na plenitude do reino de Deus, na plenitude da redenção, quando Deus vai transformar os nossos corpos de humilhação em corpos da sua glória. Ninguém é para ter desejo mórbido com a morte. A morte é o único inimigo, é um momento muito triste, a gente chora demais, a gente não tem como não chorar, é horrível.
A Bíblia fala da morte é inimigo. Então, quem está gostando muito de morte já deve estar meio desequilibrado, né? Porque não é para gostar de morte. Mas quando a palavra do Senhor diz que o Senhor se alegra com a morte dos seus santos, porque eles saem desse estado de humilhação, já entra na sala VIP, chamado paraíso, é uma sala VIP. E quando a sétima trombeta toca, ele nos transforma à imagem do seu filho. Oh, que coisa! Depois da morte, irmão, a gente vai para a sala VIP, irmão. Paraíso é sala VIP. Sem dor, sem tristeza, glória de Deus, você está na sala VIP. Efésios, mas não é para sair daqui, eu quero morrer, meu Deus, isso é coisa de desequilibrados. Não me sai daqui querendo morrer. Não me sai daqui. Efésios 1:13. Efésios 1:13, 14. Nele, falando de Jesus, Efésios 1:13. Olha ali aqui, ó, Efésios 1:13. Efésios 1:13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, ouviram sobre Jesus, tendo nele, em Jesus crido, receber o selo do Espírito Santo da promessa. Nós temos o Espírito Santo. O presente pode ser melhor. No presente a gente pode ouvir a voz de Deus. No presente não estamos sozinhos. No presente nós estamos com o Senhor. Ele anda conosco até no vale da sombra da morte. Ele pode estar conosco no dia da tristeza, no dia que parece que não tem força. Inúmeras vezes Ele vai deixar ficarmos sem força, para que nós reconheçamos que a glória é dEle, porque quando estou fraco, aí é que eu estou forte. Efésios 1:14. Ele, o Espírito, é o penhor, Ele é a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, para louvor ou em louvor da sua glória. Ele é a garantia da nossa redenção plena. O futuro é maravilhoso e o presente pode ser melhor, porque nós recebemos o selo da promessa, o Espírito Santo da promessa. Ele é a garantia de que somos salvos, que somos mudados, que somos renovados, que somos filhos de Deus, que o futuro está garantido e o presente pode ser melhor. O futuro está garantido e o presente pode ser melhor, a despeito de que nós estamos num corpo que enfraquece e se corrompe, que o pecado nele luta contra o espírito, e ele é chamado corpo de humilhação. Mas o presente pode ser melhor, porque o Espírito Santo está em nós. O presente pode ser melhor, que não tem pecado que Jesus não possa perdoar. O presente pode ser melhor, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele pode ouvir a oração de cada um de nós. O presente pode ser melhor, porque você pode pôr de novo o seu pedido lá na urna, e nós vamos clamar 7 dias por esse pedido, e vem clamar com a gente. Se você mora longe, nós entendemos, vai ter live, nós entendemos, Deus é o Deus de toda a terra. Se você não pode vir, não pode, mas tenta vir todos os dias, bota o seu pedido lá na urna, o presente pode ser melhor. Mas tem muitas coisas que o povo não recebia porque não pedia, porque não confiava que o presente podia ser melhor. Não confiava que podia melhorar. Quando não confiavam, piorava. Porque eles faziam aliança com o Egito, aliança com a Síria, aliança com a Babilônia, faziam aliança para todo lado, menos aliança com Deus. Fazia aliança com Baal, fazia aliança com Astarote, fazia aliança com não sei quem, com o capeta, mas não fazia com Deus. Então coloca o seu pedido, e o presente pode ser melhor. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está em você. Deus não faz acepção de pessoas. Não quer dizer que não tem luta, irmão. Mas o presente pode ser melhor. Quem quer clamar por um presente melhor agora? Porque o futuro está garantido, né, irmão? O
tudo está garantido. Se Jesus voltar agora, a 7ª trombeta tocar, tá, não tem mais culto aqui, acabou. Vai ser, já estamos na plenitude do reino. Mas um negócio que a trombeta não tocou ainda. E nós temos que continuar orando, crendo, mas não assim, eu vou agora orar porque eu vou ser um pouquinho melhor, Deus gostando de mim que sou um pouquinho melhor, então vai dar uma melhoradinha. Não. Nós vamos orar porque vai melhorar por causa do Espírito Santo em nós, por causa da misericórdia de Deus em nós, por causa do sangue de Cristo em nós. Eu quero chamar o pastor Fernando para fazer um clamor aqui. Você faz um clamor, a igreja faz um clamor, eu faço um clamor junto com vocês todos, depois eu termino o culto, amém? Mas o louvor pode vir também, depois do clamor, vamos cantar uma música. Vamos orar pela campanha, vamos orar pelos pedidos que estão sendo colocados, amém, aleluia. Quem está precisando melhorar o presente aí, levanta a mão, amém. Quem está moleza aí, na moleza aí, levanta a mão. Ninguém está na moleza, está todo mundo na dificuldade. Graças a Deus pelo futuro, mas nós precisamos de um presente melhor. O Espírito Santo está em nós para garantir que o futuro vai chegar, mas que o presente pode ser melhor. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Sim, você pode orar junto. Vamos orar, vamos clamar. Sim, Senhor, nós cremos sim que hoje, amanhã, enquanto o Senhor Jesus não voltar, os nossos dias aqui na terra podem ser melhores, mas não é esse o nosso alvo é a eternidade com o Senhor, nosso alvo é a eternidade com o Senhor. Por isso, hoje, aqui, agora, nós nos colocamos na Tua presença, nós estamos na Tua presença e nós clamamos a Ti, Espírito Santo, vem, Senhor, mover as nossas vidas, vem mover os nossos corações, para nós buscarmos com todas as nossas forças, com todo o nosso fervor, com a nossa perseverança, com a nossa crença, com a certeza de que o Senhor está para vir buscar a sua igreja. Sim, o Senhor Jesus está às portas. Nós temos visto a cada dia que o Senhor Jesus está às portas. Por isso, Senhor, nós clamamos a Ti agora. Senhor, move a Tua igreja, move com as nossas vidas, toca em nossos corações. Sim, Senhor, porque nós queremos ser melhores aqui na terra já. Sim, ó Deus, e nós sabemos que só o Espírito Santo pode produzir em nós este milagre, porque é um verdadeiro milagre, esta mudança, essa transformação que o Senhor Jesus pode fazer desde aqui agora. Por isso, Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar nesta noite. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Espírito Santo, toca em nossos corações, Senhor, move os nossos corações, Senhor. Nós queremos mudança em nossas vidas, não queremos continuar mais como somos, como temos sido no passado. A cada dia, Senhor, queremos crescer e crescer mais e mais, até chegar à estatura perfeita de Jesus Cristo. Por isso, Senhor, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, porque sabemos que o agir, o operar é do Senhor, o operar é do Espírito Santo. É só o Senhor que pode produzir em nós esta mudança, mas nós precisamos fazer a nossa parte, o nosso esforço, a nossa disposição de querer, sim, de fazer esta aliança que foi falada aqui nesta noite, nessa palavra, nessa mensagem. A aliança que nós precisamos fazer é só com o Senhor. Nós quebramos agora qualquer aliança que tenhamos feito no passado com qualquer coisa, com este mundo, com qualquer coisa, a não ser queremos somente uma aliança com o Senhor Jesus. Por isso, Senhor, nas Tuas mãos, nós colocamos as nossas vidas, Senhor, que sabemos que nós por nós mesmos nada podemos fazer,
Mas quando o Espírito Santo está em nós, quando o Espírito Santo está em nós, aí sim nós podemos ver a diferença. É o Espírito Santo que move, que transforma, que muda as nossas vidas. Por isso, Senhor, hoje nós nos rendemos diante do Senhor e dizemos: Senhor, opera em nós, Espírito Santo, opera em nós, muda as nossas vidas, porque nós queremos o Senhor em nossas vidas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.